Oi pessoal, como isso aqui vai pro YouTube, eu já vou começar a falar, mesmo que não tem ninguém. Se vier mais gente vai ser uma beleza, porque eu gosto de responder perguntas. Mas lembrando que se você quer ver depois, você pode assistir depois. Não vale. A minha esposa foi a primeira que entrou a assistir. Pois é, gente, vamos lá. Tô aqui lavando a minha loucinha. Minha esposinha tá lá no quarto que machucou o pé. E pode ser que eu dê uma parada aqui na live para acudir ela, depois eu volto e continuo. Mas a gente, como eu tinha prometido, eu vou fazer essa live para falar um pouco mais da vida de oração, rezar com a palavra de Deus. E se você tiver dúvidas sobre isso, você pode já perguntar, que eu vou estar respondendo à medida que as perguntas forem aparecendo. Uma coisa que eu gostaria já de começar a falar era... Tá certo, meu amor. Se você tiver tudo bem, se você precisar de alguma coisa, você me diz. Não precisa dizer aqui pela live, não. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vejo. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte, é sobre a questão da palavra de Deus e a interpretação das escrituras e o conhecimento científico. Hoje eu fui pregar num grupo de oração. Eu vou deixar vocês aí, viu? Eu fui pregar num grupo de oração de jovens, né? Aqui de high school. Davi começou não tem 2 minutos. Começou não faz nem 10 minutos. Ora, 10 minutos, faz 30 segundos talvez tenha começado. Realmente começou nesse instante. Sim, eu estava pregando hoje no grupo de jovens, né? De high school. Eu realmente não sei qual é a idade do high school, mas são adolescentes, teenagers, né? As meninas deviam ter, sei lá, 14, 15 anos, talvez um pouco menos. E surgiu no meio da partilha uma discussão, não é uma discussão, não, é uma pergunta sobre a questão da ciência. Oi Milena, que legal que você está aqui. Surgiu uma pergunta sobre a ciência e a interpretação das escrituras. Tudo que aconteceu na Bíblia é verdade, o que está na Bíblia é verdade, mas o mundo não criou em 7 dias, então o que está na Bíblia não é verdade. É mais ou menos essa discussão que surgiu. E é engraçado que a gente precisa entender o seguinte. Sim, tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que está na Bíblia é uma descrição científica da verdade. Então, não adianta você achar que você vai achar na palavra de Deus descrições científicas do mundo que a gente encontra à nossa volta. Para isso, eu acho que a melhor coisa de você fazer, se você realmente quiser aprofundar nesse assunto, olhar, é Leão 13. Se não me engano, Leão 13. É muito legal o que ele fala sobre... Tá, eu não me lembro. Eu acho que tem um documento da igreja onde ele fala sobre a verdade divina. Isso agora minha esposa vai ficar jogando coraçãozinho aqui e me desconcentrando. Voltando. Leão 13 fundou a Escola Bíblica de Jerusalém. No discurso de abertura da Escola Bíblica de Jerusalém, ele fala um pouco sobre isso. Mas eu acho que tem um documento mesmo da igreja onde ele, Leão 13, vai falar sobre como interpretar a palavra de Deus à luz das descobertas científicas. E uma das coisas que ele vai falando é que a ciência, ela é realmente uma descoberta da verdade. E a verdade não contradiz a verdade. João Paulo II repetiu isso várias vezes. A verdade não contradiz a verdade. Então, a gente não precisa ter medo a gente não precisa ter medo, vamos passear aqui pela minha cozinha para eu jogar as coisas no lixo. A gente não precisa ter medo de descobrir a verdade através da verdade científica. A gente não precisa ter medo de estudar, de mergulhar, de entender o mundo à nossa volta, mesmo que isso pareça contradizer as escrituras. Porque se isso contradiz as escrituras, ou é porque a escritura não está dando uma real descrição e a gente precisa entender qual é a intenção do autor sagrado,
ou a gente precisa entender, ou a gente precisa estudar mais cientificamente para saber se a descrição científica é a descrição da verdade. Oi, Cristina. Bom de Fortaleza, eu também sou de Fortaleza. Seja muito bem-vinda. Então, assim, a gente precisa estar sempre aberto a saber que a verdade nunca contradiz a verdade. Então, se a gente acredita que a palavra de Deus diz a verdade, e a gente acredita que a ciência é também uma descrição real da verdade, eu sou consagrado sim, eu estou sem meu tal, porque aqui já são quase meia-noite, eu estou lavando louça e eu estou sem meu tal, mas eu sou consagrado à Comunidade de Aliança aqui de Toronto. Então, a gente nunca deve ter medo disso. Aí, no mais. Então, Felipe, o mundo foi criado em 7 dias? Não. A gente já sabe que o mundo foi criado em 7 dias, o universo é muito mais antigo do que isso, né? São bilhões de anos, eu não sei exatamente quantos bilhões de anos tem o universo. Mas o que a palavra de Deus ali, naquela hora, está querendo explicar não é exatamente como o universo foi criado. Como conhecer mais a interpretação das Escrituras? A melhor maneira é ler o Magistério, e aí tem alguns documentos que precisam ser lidos. Se você ainda não leu a Dei Verbum, que é um documento do Concílio Vaticano II sobre a interpretação da palavra de Deus, leia. A Dei Verbum são poucas páginas. Na Bíblia na Ave Maria, todas as Bíblias Ave Maria, eu me lembro que antigamente, a Bíblia Ave Maria tinha escrito a Dei Verbum, era só olhar. Era só abrir nas primeiras páginas, ainda naquelas partes durinhas. É só abrir e ler, é bem legal você ler, porque é um documento oficial da igreja sobre a interpretação das Escrituras. E ele fala sobre isso que eu estou querendo falar, sobre o método histórico crítico, que não é absoluto, que não é a única maneira de se aproximar das Escrituras, mas é um método interessante de estudar. Cristina, li tua mensagem, vou rezar sim. Deus abençoe o seu retiro vocacional. Sim, com certeza, porque a Dei Verbum é o documento oficial da igreja, magistério no seu mais alto nível, porque é um concílio que escreveu. Então, ela é muito bom para você, os documentos conciliares são muito bons para você conhecer. Então, vamos lá, Dei Verbum é uma boa. Depois, os documentos... Outros documentos, que aí eu dizia esse de Leão XIII, sobre a interpretação da palavra de Deus, onde é nesse documento que Leão XIII vai falar, que, por exemplo, teorias como a teoria da evolução não são contraditórias à doutrina da igreja, mas é uma maneira de se ler e interpretar a realidade, assim, é uma maneira de se ver a realidade. E realmente não é só uma teoria, né? A gente vê que já tem evidências suficientes para corroborar que a evolução é um fato científico. Felipe, mas isso não contradiz com a Escritura? Não contradiz, porque o Gênesis, quando ele foi escrito não com a intenção de descrever exatamente como surgiu o mundo, como Deus criou as coisas, mas a maneira de, por exemplo, naquela época as pessoas eu falo já isso aí, Heraldo, mas assim, naquele tempo as pessoas adoravam o sol, adoravam as estrelas, adoravam os animais, as vacas, até hoje tem gente que adora as vacas. Então, naquela época, quando aquilo foi escrito, entrou na tradição da igreja, foi para colocar, olha, tá vendo o sol, tá vendo a lua, tá vendo as estrelas? Não adore o sol, a lua e as estrelas, não, porque quem as criou foi Deus. Então, a intenção daquela escritura, do autor sagrado ao escrever aquilo, não foi fazer uma descrição real, científica da realidade, mas foi de passar a verdade divina revelada a ele. É tanto que a palavra de Deus, nesse sentido, se fosse essa a intenção, que a gente sabe que não é, a intenção de descrever a realidade, ela se contradiria no segundo capítulo. Porque no primeiro capítulo Deus cria todas as coisas em 7 dias, e no segundo capítulo Deus cria o homem e a mulher, depois cria todas as coisas. Já é uma contradição interna ali de cara, mas são duas mensagens diferentes que ele quer passar. Então vamos lá.
Heraldo falava assim: é difícil encontrar fontes científicas confiáveis, sobretudo em meio a tantas verdades que se levantam nos tempos atuais. Cara, vamos entender isso aí direito. Primeiro, a verdade é uma só. A verdade, ela não se contradiz. A verdade não se diz a verdade. E existe, é um tipo da coisa. O problema é que muita gente está querendo desacreditar a ciência, porque a ciência às vezes se contradiz, mas é próprio da ciência se contradizer. A ciência, ela vai estudar uma coisa, ela vai tomar uma conclusão. E essa conclusão científica, pelo próprio método científico, ele tem que ser comprovado por outras pessoas. Tem que ser aquela teoria e aquele descoberta científica, ela precisa ser reproduzível. Você precisa reproduzir aquele ciência. Então, por exemplo, se você descobre, por exemplo, que aquela história do ou faz bem ou faz mal, ou faz bem ou faz mal. As pessoas acreditavam antes que ovo fazia mal. Depois passaram a acreditar que ovo não fazia mal. Depois agora ovo faz mal de novo. Então não sei o que é acreditar. Não, tem que se continuar acreditando na ciência. A igreja já acredita na ciência. E aqui eu digo a Pontifícia Academia de Ciências, da qual participaram muitos prêmios Nobel da Paz, né? Muitos prêmios Nobel em ciência, de física, de química, etc. O caso é, como precisa se reproduzir, como a ciência precisa ser reproduzida, as conclusões que foram feitas precisam se contradizer, assim, se repetir, então a pessoa vai e diz, não, ovo faz mal. Beleza, então vamos fazer esse teste aqui. Não, realmente a gente viu que ovo faz mal. Não. E também é muito difícil, né? Porque você, especialmente experiências com seres humanos, você não pode simplesmente pegar seres humanos e usar de cobaia, né? Então, realmente, as experiências científicas, especialmente daquilo que faz bem ou faz mal para o homem, Oi, Regis, um grande prazer. As experiências feitas pelo homem vão estar sempre um pouco contraditórias umas com as outras, até a gente achar realmente aquilo que é verdade. E eu acho que a gente está entrando numa época que logo a gente vai ter muito mais experiências científicas muito mais fortes, mais firmes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está entrando no mundo de Big Data, né, como a gente diz aqui, de muita informação. Quer um exemplo? A questão da febre. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar nisso. Eu tenho quase certeza que logo vão mudar esse paradigma aqui da febre. Por quê? Aqui no Canadá, nos Estados Unidos também, só é considerado febre a partir de 38. 37,5 no Brasil a gente já considera febre, ou febril, né? Então assim, por quê? Porque o cara que mediu a primeira temperatura como normal mediu com um termômetro que não era tão preciso como os termômetros que nós temos hoje em dia. Então, aos poucos foi se vendo que a questão, nem todo mundo tem a mesma temperatura, e a temperatura normal de um não é a mesma temperatura do outro, e cada um tem um nível diferente de temperatura. Inclusive já tem um movimento falando sobre isso dentro da igreja, que são das mulheres que fazem um método natural, né? Dentro de um dos métodos naturais é o método da temperatura. Então já se pode ver pela quantidade de dados que tem disponíveis no mundo, pela quantidade de temperaturas que se foi medido, que a temperatura normal do corpo não necessariamente é 37,5 ou 37, entendeu? Cada um tem um pouco. Então daqui a pouco vai ser uma gama. Daqui a pouco a temperatura normal do ser humano vai ser considerada entre 37 e 38. E aí algumas pessoas vão estar com 38 e não vão estar com febre, e outras pessoas vão estar com 37,5 e estar com febre. Isso é um exemplo do que é a ciência se, entre aspas, contradizendo. Porque a ciência vai evoluindo. Então, a ciência não contradiz a revelação de forma nenhuma. Por quê? Primeiro, a palavra de Deus não, como eu falei já, a palavra de Deus não existe, assim, para fazer uma descrição científica da realidade. Quando a palavra de Deus terminou de ser escrita, esperou um século e meio, quase, para começar a se fazer a ciência ter um método científico como nós temos hoje. Então não adianta esperar de um livro que foi feito, que foi terminado milênios, um século e meio, um milênio e meio, né? Milênios antes
dos avanços científicos, que seja um livro científico. Não é, e não faz sentido. Então, então tudo que está na Bíblia não é científico? Oi, Paulinho, boa noite. Tudo que está na Bíblia não é científico? Não, não é verdade. Tem livros históricos, tem livros que são considerados sagas, tem livros mitológicos. Mitológico não significa é um mito, vamos esquecer tudo que está lá. E tem livros que são realmente descrições concretas da realidade. Por exemplo, nós acreditamos realmente que os evangelhos foram descrições concretas da realidade. Os autores dos evangelhos queriam descrever o mais concretamente possível aquilo que realmente aconteceu, que foi o que São Lucas começa o evangelho dizendo isso. Então, os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, por consequência também, são realmente descrições daquilo que aconteceu depois, né, nos anos da vida pública de Jesus e alguns anos da vida não pública de Jesus. Aí é que a gente precisa entender que esses livros são descrições. Nós acreditamos que a ressurreição do Senhor é um fato histórico. E aí a gente continua. E a gente precisa entender também que, por exemplo, o livro do Gênesis não é uma descrição histórica da realidade. É o Antigo Testamento e ele estava querendo explicar uma realidade espiritual que aconteceu no pecado original. Eu vi uma pregação, né, uma tese, na verdade, de um dominicano, em inglês isso, depois você pode me pedir se você quiser. Eu vou ter que procurar porque já faz um tempo que eu vi. Mas ele era dominicano, eu não sei se era padre ou se era um irmão, mas era um dominicano, que falava sobre a teoria dele sobre Adão. E ele achava que sim, cientificamente era possível ter havido um Adão. Por quê? Porque a mutação acontece com um indivíduo só, né? Então, uma mutação específica no nosso DNA fez possível o acolhimento da alma no ser humano, que na época não era ser humano, passou a ser ser humano naquele exato momento, com aquela última e definitiva mutação. O Padre Spitzer, eu esqueci, ele fala de em inglês chama ensoulment, que é uma infusão da alma. E aí o Padre Spitzer, ele ousa até dar uma data para a infusão da alma no ser humano, né, naqueles hominídeos que se transformaram em seres humanos. Então, assim, é possível que tenha havido, cientificamente é possível que tenha tido um Adão, né, que um hominídeo, numa determinada hora, recebeu a alma, né? E o Padre Spitzer, ele associa a fala, o início da fala, com a infusão da alma nos seres humanos. Eu acho interessante a tese, mas eu não vi ainda a tese do Padre Spitzer. Eu só escutei desse dominicano lá no Thomistic Institute, que eu acho que vale super a pena, se você entende inglês, de seguir o podcast do Thomistic Institute. Mas voltando aqui, eu me perdi um pouquinho do que eu estava falando. Mas o que fala é isso. A ciência, ela não contradiz em nada a nossa fé. Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, feita para o crescimento das almas dos homens. E aí Santo Tomás de Aquino vai falar, inclusive, que não é em nada necessário a nossa salvação que esteja na Bíblia que o ar existe. No caso, ele estava falando do ar. O ar existe, mas não é necessário para a nossa salvação, portanto não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o que é necessário para a nossa salvação. E nisso a gente precisa entender que é claro que não vai ter vírus na Bíblia, não vai ter átomos na Bíblia, é claro que não vai ter verdades científicas na Bíblia, porque não é esse o objetivo. Então a gente tem que desacreditar? Não, claro que a gente não acredita, né? Pode até ser que tenha, pode até ser que seja possível, mas a ideia de Jonas ter passado 3 dias dentro de uma baleia não é saber se é possível ou não um homem passar 3 dias dentro de um peixe sem ser digerido e não morrer. Essa não é a ideia.
A ideia é a gente lembrar e ver e entender em Jonas, na imagem de Jonas, a figura de Jesus, que passou 3 dias no seio da terra, né? E no terceiro dia ressuscitou para chamar todos à conversão. Então a gente precisa também sempre ter a noção da interpretação espiritual daquilo que está sendo dito. Vou dar um exemplo de uma passagem até bem difícil. No livro dos Reis, Saul vai atacar uma determinada cidade, se não me engano são os filisteus. E lá, né, Deus fala por Samuel, se não me engano, eu já estou meio misturando as conversas, também tá tarde, estou cansado. Ele vai falar por Samuel, dizendo assim: você vai ter que passar a fio da espada todo mundo. Homem, mulher, carneiro, cabra, tudo. Passa, acaba tudo. E aí o Saul foi, invadiu e não destruiu tudo. Voltou com um monte de coisa, inclusive com o rei, se não me engano é Gag. É Gag, não é um nome muito bonito na história dos nomes, não, mas é Gag, o rei lá da Filistéia. Quando Samuel soube disso, o que foi que Samuel fez? Samuel veio indignado com Saul, porque o Saul não tinha matado todo mundo, olha aqui. E aí Samuel foi com as próprias mãos e decapitou o rei das Filisteias, destruiu com todo mundo, botou toda coisa e disse a Saul que Saul tinha perdido a graça porque não tinha obedecido ao Senhor. Quer dizer, Saul perdeu a unção de rei porque ele não matou todo mundo. Olha que absurdo. Como é que Deus está mandando matar todo mundo? E a gente precisa entender, primeiro, o que isso significa para nós. Primeiro que a gente precisa entender que o entendimento de Deus no Antigo Testamento é bem diferente do entendimento que o Antigo Testamento é bem diferente da compreensão de Deus. Paulinho, eu respondo já a tua pergunta, só terminar aqui a minha história. O entendimento de Deus foi mudando e foi crescendo aos poucos. Mais outra coisa que a gente precisa entender. Imagina, eu acho que a minha esposa... Eu entendi, Paulinho. Eu acho que a minha esposa não está mais assistindo, mas se ela tiver, ela vai rir, ou então ela vai vir aqui me bater. Mas imagina se eu chegasse para minha esposa e dissesse assim: meu amor, eu te amo de todo o meu coração e você é tudo para mim. É por isso que eu sou fiel a você 80% das vezes. Imagina essa reação. Então, a fidelidade que Deus nos pede é que Deus nos ame 100%, que nós amemos a Deus 100% das vezes. Nós não vamos ser fiéis. Então, o que aconteceu? O que a gente precisa entender ali? É que os inimigos de Israel, naquela passagem específica ali, estão significando também toda a adesão ao pecado, de não querer nada daquele pessoal, nada daquela cultura, nada daquilo lá para si. A gente tem que excluir tudo. E ele não excluiu tudo, né? Por isso é que a gente precisa entender também isso, que a passagem bíblica ela está querendo dizer uma coisa muito mais do que simplesmente o que está escrito ali. Embora realmente seja uma passagem muito difícil de entender. Voltando então aqui. O fato da teologia, né? Você acha que o estudo da teologia deve ser feito por pessoas com um psicológico bem estruturado? Não necessariamente, mas sim, né? O que São Santo, eu já ia economizar ele. O Bento XVI fala muito, eu acho que isso ele está repetindo de Baltazar, de Urs von Balthasar, mas eu não tenho certeza que é do Baltazar essa frase. Eu sei que Bento XVI usou bastante, mas eu acho que ele está falando de alguém. É a importância de fazer uma teologia de joelhos. É muito importante fazer uma teologia de joelhos. O que quer dizer uma teologia de joelhos? Os nossos conhecimentos de Deus e da teologia precisam ser baseados, ou não só baseados, mas precisam nos levar para Deus, para a oração. À medida que, como diz aquela citação, que eu acho que é de Tomás de Aquino também, a gente não ama aquilo que a gente não conhece. São Paulo também diz isso. A gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Agora estou achando que é João, mas então a gente precisa conhecer a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente ama.
Isso faz parte do conhecimento intelectual, mas também faz parte do conhecimento de coração, né? O conhecimento intuitivo. Então não significa que só as pessoas muito inteligentes ou só quem estudou teologia ama a Deus mais. Mas também significa que se você não buscar conhecer aquele que você ama, como é que você vai amar bem, né? Então, faz parte do amor querer conhecer. Faz parte do amor querer intimidade, querer presença, querer estar do lado. Por que eu estou dizendo isso tudo? Então, assim, a teologia pode ajudar você a mergulhar mais para próximo de Deus. Mas a teologia pode também te atrapalhar um pouco nesse sentido. Se você não tiver uma teologia de joelhos mesmo, se você não for estudar teologia para que isso te leve a rezar, para que isso seja um fruto da sua oração, realmente aí você risca de você se perder a fé, porque eu acho que não. Porque eu acho que não se perde a fé por causa da teologia, não. Mas é claro, se você tiver a mente fraca no sentido de dizer assim, não, ou é isso ou é aquilo. A teologia raramente ou é isso ou é aquilo. A maioria das vezes a teologia é isso e aquilo. Pois é, a história do ter fé, do sem fé, sabe por quê? Porque o que eu acho que deve ter acontecido, é a minha suposição. É que a pessoa acha, por exemplo, eu vi esses dias no Facebook até uma pessoa ateia, não sei se é ateia ou agnóstica, mas dizendo assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de interpretações e entendimentos da consciência daquelas pessoas que escreveram aquilo ali. Eu disse, mas é os dois. É os dois. A palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e a interpretação concreta da consciência daquelas pessoas que estavam escrevendo aquilo lá. Eu tenho certeza que São Paulo não estava nem imaginando que a carta que ele escreveu para Filemon Filemon, né, que tem um acento, não é? Porque a carta que ele escreveu para Filemon ia entrar na Bíblia, no cânon da Bíblia. Ele escreveu uma carta para Filemon, para ser lida na casa de Filemon, porque a casa de Filemon era um domus ecclesiae, né? Naquela época não existia igreja como tem hoje, né? A celebração era feita nas casas das pessoas. E Filemon era um homem muito rico, que tinha uma casa muito grande, onde as pessoas se reuniam para falar. São Paulo queria salvar a pele do Onésimo e escreveu aquilo lá. Inspirado por Deus, evidentemente, a gente não pode excluir a inspiração divina, mas ele escreveu aquilo inspirado pelo Senhor para ser lido na casa do Filemon para salvar a pele do Onésimo, que ele tinha visto que tinha passado por uma conversão. Naquela época, o Onésimo tinha roubado um negócio lá e tinha fugido da casa do Filemon. Ou seja, segundo o direito romano, ele teria que ter o pé cortado e a mão cortada. Mas o que São Paulo faz ainda? Eu deixo um recadinho. Eu vou aí depois ver se está tudo bem com ele, quer dizer. Não corte o pé dele não corte a mão dele não. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que São Paulo escreveu aquela carta falando da importância da caridade, de acolher, de amar, de entender que a pessoa pode realmente ter saído de uma situação muito ruim para uma situação muito boa. E aí os cristãos, os primeiros... Vamos ler de novo aquela carta ali de São Paulo, que eu acho que tem muita coisa para a gente aprender. E aquilo foi sendo lido ao ponto das pessoas guardarem, copiarem, passarem adiante. Então, São Paulo não tinha menor. Eu ficava brincando, São Paulo, escreve aqui um negócio pra gente botar na Bíblia. Ah, tá bom, leva esse aqui lá pro Filemon também. Não foi assim que aconteceu, né? Então, é isso, entende? Assim, foi o São Paulo que estava querendo, numa situação muito concreta, que queria ajudar aquele que ele tinha convertido e batizado. E isso tornou-se, visto a inspiração do Espírito Santo deu, uma parte concreta da revelação divina, que Deus revelou a São Paulo à medida que ele ia escrevendo para as outras pessoas também, entendeu?
Então, ali, aí o povo foi crescendo e tudo mais. Então, a palavra de Deus é uma inspiração divina, sim, mas não é ditada divinamente, não é ditada por Deus, né? Deus não foi ditando palavra por palavra ali para São Paulo. Deus se utilizou da situação e da vida de São Paulo ali, dentro da liberdade total e completa de São Paulo, porque Deus não compete com a nossa liberdade, escreveu e falou. Então, normalmente, Paulinho, eu dei uma volta enorme, mas assim, normalmente, a palavra de Deus, a teologia, ela nunca é ou isso ou aquilo. Normalmente a teologia é isso e aquilo. Por exemplo, outra vez eu vi uma pessoa colocando no Facebook, a Bíblia estava certa e Darwin está errado. Por que não os dois? A Bíblia está certa e Darwin está certo. Porque uma coisa não contradiz a outra. Entende? Aí eu acho que isso é por isso que muitas pessoas, elas, quando estudam a teologia, elas podem perder a fé por achar que é uma coisa ou outra. Não, cara, o livro do Apocalipse não é previsão do fim do mundo, não, gente. O livro do Apocalipse não é previsão de como é que o mundo vai acabar. O livro do Apocalipse fala muito mais da ressurreição, da vida eterna, do poder da vitória de Jesus, que é cordeiro, imolado, mas que é vencedor, do que sobre o fim de mundo. Ali São João está querendo encorajar os irmãos que estavam sofrendo perseguição, porque ali São João já estava no auge, né? Já estava acontecendo perseguição ali bem concreta. Então, o Apocalipse, tentar ler o Apocalipse com esse óculos aí, você tá procurando pelo em ovo. Enfim. Pode ser que isso aí vai fazer alguma coisa Pode ser que isso aí vai fazer alguma coisa no futuro, quando Jesus voltar, talvez. Mas a ideia do Apocalipse não é não. Aliás, Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse não quer dizer fim do mundo, não. Há as pessoas de hoje que tendem a entender Apocalipse como fim do mundo. Na verdade, o Apocalipse é um livro cheio de esperança para aqueles irmãos que estavam sob a perseguição. Mas aí, como eu dizia, o que muita gente vai estudar teologia é para saber, é isso ou é aquilo. Então eu vou saber qual é a resposta definitiva da igreja. E às vezes nem tem uma resposta definitiva da igreja. Nem tudo tem dogma definido, nem tem coisa. Por exemplo, uma coisa que não está no credo, e eu particularmente começo a achar que deveria estar, que deveria ter entrado no credo no Concílio de Trento, mas que Nosso Senhor Sábio, com a sua sabedoria, não colocou, que não está escrito não está escrito em exagero, que está escrito em vários lugares, mas não é do credo, é a Eucaristia, é o corpo do Senhor, né, o corpo, alma e divindade. Não está no credo. As pessoas às vezes, por quê? Porque é óbvio que a Eucaristia é o corpo do Senhor. Mas às vezes, aí você vai dizer, não, o que é o... Rapaz, a transubstanciação e tudo mais. Transubstanciação é uma explicação tomista para explicar o que acontece, porque nós acreditamos que a Eucaristia é o corpo, o sangue e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que eu saiba, posso estar enganado, né? Talvez o Vaticano I tenha dito alguma coisa sobre isso, mas eu não sei. A transubstanciação não é dogma. A maneira como a gente diz que muda a substância e permanece a aparência é uma interpretação de São Tomás de Aquino, mas ela não é doutrina da igreja, né? Então é uma tentativa de explicação, mas a igreja nunca se esforçou para explicar, porque é isso e pronto, entendeu? A igreja no sentido de instituição magisterial, né? Então às vezes as pessoas vão para a teologia na tentativa de acharem respostas absolutas e elas nem sempre encontram. Então é difícil você lidar com situações assim, e é por isso que eu acho que às vezes as pessoas perdem a fé. Por exemplo, uma discussão que aconteceu há pouco tempo agora, eu vou jogar mais coisa aqui no lixo. Uma coisa que aconteceu há pouco tempo agora. O padre Fábio de Mello, acho que foi o padre Fábio de Mello, que escreveu assim, que não era intenção de Jesus fundar uma igreja, mas a igreja foi a melhor resposta do homem para Deus. Isso aí é uma discussão teológica muito, muito grande.
Eu particularmente acho que sim, que Jesus sabia. Primeiro porque você dizer isso é meio que desmerecer a divindade de Jesus, né? Jesus é Deus, ele sabe bem direitinho o que vai acontecer, ele sabe bem direitinho as consequências dos atos e palavras que ele tem. Tanto que ele várias vezes falou. Jesus, e aí voltando, né? Jesus instituiu uma maneira própria de rezar. Jesus instituiu os sacerdotes. Jesus falou inclusive de um calendário e costumes. Então Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele fundou a religião. Mas as pessoas, aí entra naquela, isso é uma discussão teológica. Não é uma coisa, eu não acho que tenha também doutrina. O Bento XVI também escreve sobre isso, mas é um livro pessoal, não é magistério. Ele fala que claramente Jesus queria criar uma religião. Então, exatamente assim, muita gente perde um pouco a fé quando estuda teologia porque acha que vai ter respostas absolutas de sim e não, preto no branco para muita coisa, e a muita coisa não. Outro exemplo, até hoje que tem essa discussão sobre a Assunção de Nossa Senhora. O que é que o dogma diz? O dogma fala: chegando o final da sua vida terrestre, Maria foi assunta aos céus, né? E aí segue, né? Mas a expressão que ele diz é chegando ao final da sua vida terrestre. Ele não diz Maria morreu e aí foi assunta ao céu. Então, os ortodoxos acreditam que teve a dormição, né? E a dormição também não deixa de ser, de certa forma, uma morte. Mas acredita-se que nessa história Maria não morreu, né? Ela teve uma dormição e seu corpo foi arrebatado, foi assunto ao céu. Arrebatado não, assunto, que é um pouco diferente. E aí tem muita gente que diz, não, mas a discussão está fechada, está lá no documento, Maria morreu. E o documento diz, no final da sua vida terrestre, Maria foi assunto. Então, eu particularmente acho... Voltou. Eu particularmente acredito que Maria morreu, porque se Jesus morreu, Maria acho que também morreu. Mas foi assunto ao céu, com o seu corpo. E hoje está na glória, de corpo e alma. Como diz o catecismo, como ícone escatológico da humanidade. Maria é a imagem escatológica da humanidade. Enfim, é só para vocês verem, né? Teologia é algo muito alto, né? Assim, nem todo mundo nem todo mundo encontra na teologia o que queria realmente encontrar. Isso assim. Enfim, é isso que eu queria falar. Vamos só, eu estou querendo concluir. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar aí. Se você tiver alguma pergunta, pode escrever. E se não, a gente vai concluir. Só que eu achei interessante hoje falar sobre a palavra de Deus e as interpretações científicas. De todo jeito fica aqui as dicas, né? Ler Papa Leão XIII e ler especialmente o documento que ele fala da Sagrada Escritura. Ler João 13 quando ele fala da abertura de Jerusalém. E ler a Dei Verbum, que é o documento da igreja. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Eu vou tentar gravar isso aí em stories também depois. Tchau, gente.